Na véspera de Natal, um milionário decide doar brinquedos a uma instituição de caridade. O que seria um gesto simbólico se transforma em um reencontro inesperado com sua ex, agora mãe de trigêmeos idênticos. Ao se aproximar, ele percebe semelhanças impossíveis de ignorar. Então, uma verdade guardada por anos vem à tona, mudando sua vida para sempre. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol de dezembro filtrava-se pelas imensas janelas do 42º andar do edifício Itaú, banhando de luz dourada a mais cobiçada sala de São Paulo. Heitor Almeida permanecia de pé diante desses vidros, contemplando a cidade que se estendia como um mosaico infinito a seus pés. Aos 45 anos, havia construído um império tecnológico que parecia tocar o próprio céu. Mas naquele momento, enquanto observava as ruas fervilhando de vida, sentia-se mais distante da humanidade do que nunca. Suas mãos, suaves e cuidadas, seguravam uma xícara de café já frio. O terno italiano que vestia, feito sob medida em Milão, ajustava-se perfeitamente à sua figura atlética, mantida graças a um personal trainer que visitava seu apartamento todos os dias ao amanhecer. Tudo nele irradiava sucesso, desde o relógio suíço que enfeitava seu pulso até os sapatos de couro que custavam mais que o salário mensal de muitos de seus funcionários. No entanto, por trás daquela fachada impecável, Heitor escondia um vazio que todo o dinheiro do mundo não conseguira preencher. A sala refletia sua personalidade, minimalista, elegante e fria. As paredes eram decoradas com prêmios empresariais e fotografias dele apertando as mãos de políticos e celebridades. Uma biblioteca continha primeiras edições de clássicos da literatura que ele jamais tivera tempo de ler. Sobre a mesa de ébano, além de 3 computadores de última geração, repousava uma única fotografia pessoal, ele mesmo recebendo o prêmio Empresário do Ano das mãos do governador. Nem uma única imagem de família enfeitava aquele templo do sucesso profissional. Heitor chegara àquele ápice do nada. Filho de um mecânico e uma costureira, criara-se nos bairros populares de São Paulo, onde aprendera que a vida não dava nada de bandeja. Sua inteligência excepcional e uma determinação de ferro o levaram a conseguir uma bolsa de estudos para engenharia de sistemas. Depois vieram os anos de sacrifício, as noites sem dormir desenvolvendo softwares, os reveses com investidores, até que finalmente seu primeiro aplicativo se tornou viral. A Almeida Tech nasceu numa garagem e agora empregava mais de 5.000 pessoas em 3 países. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Roberto, seu assistente pessoal, lembrando-o da reunião das 5 com os investidores japoneses. Heitor concordou mecanicamente, embora uma parte dele desejasse cancelar tudo e simplesmente desaparecer. Esse sentimento o visitava cada vez com mais frequência, especialmente em dezembro, quando as ruas se enchiam de famílias celebrando o Natal, e ele voltava todas as noites a um apartamento silencioso. A solidão fora sua companheira constante, desde que Beatriz se foi. 5 anos haviam passado desde aquela separação que mudara sua vida para sempre. Ele escolhera a ambição acima do amor, convencido de que poderia reconquistá-la uma vez que tivesse conquistado o mundo. Mas quando finalmente retornou dos Estados Unidos, transformado em multimilionário, Beatriz desaparecera sem deixar rastros. Nenhum investigador particular conseguira encontrá-la, como se ela tivesse se evaporado no ar. Heitor dirigiu-se à sua mesa e abriu a gaveta inferior, a única que mantinha sempre fechada a chave. Lá dentro, envolvida em papel de seda, guardava a única fotografia que realmente importava.
Beatriz, sorrindo na praia de Ipanema durante umas férias que agora pareciam de outra vida. Seus olhos verdes brilhavam de felicidade. Seus cabelos castanhos dançavam com a brisa marinha. E suas mãos, entrelaçadas com as dele, prometiam um futuro que nunca chegara. A paradoxa de sua existência o torturava diariamente. Era capaz de doar milhões de reais para causas beneficentes sem piscar. Havia construído escolas em comunidades carentes e financiado operações médicas para crianças desconhecidas. A imprensa o chamava de Anjo de São Paulo por sua generosidade incansável. No entanto, não conseguia abrir seu coração para aqueles que trabalhavam ao seu lado todos os dias. Seus funcionários o respeitavam, mas o temiam. Seus sócios o admiravam, mas mantinham distância. As mulheres que tentavam se aproximar dele esbarravam num muro invisível que ele mesmo havia construído. A teimosia era tanto sua maior virtude quanto seu pior defeito. Uma vez que ele se fixava numa meta, nada no universo poderia detê-lo. Ele construíra seu império com aquela determinação implacável, mas também destruíra relacionamentos por não saber quando ceder. Beatriz lhe implorara para não ir aos Estados Unidos, para construírem algo juntos no Brasil. Ele, cegado pelas oportunidades que se apresentavam, não ouvira. Agora, cada sucesso empresarial lhe sabia as cinzas na boca. O rancor também havia feito morada em seu coração. Ele carregava uma lista mental de cada traição, cada deslealdade, cada vez que alguém tentara se aproveitar dele em sua ascensão ao poder. Nunca esquecia, nunca perdoava completamente. Era uma característica que o protegera no mundo empresarial, mas que também erguera muros entre ele e a possibilidade de confiar novamente. Enquanto o entardecer pintava de laranja os vidros de sua sala, Heitor perguntava-se, como todos os dias, se toda sua riqueza compensava a ausência de uma família. Em encontros sociais, sorria e conversava com naturalidade, mas por dentro contava os minutos para voltar à solidão de seu lar. Nos fins de semana, perdia-se no trabalho, incapaz de encarar o silêncio das horas vagas. O Natal se aproximava e, com ele, o evento que mais esperava no ano. A distribuição de brinquedos nos bairros carentes. Era sua maneira de conectar, ainda que brevemente, com a humanidade da qual se distanciara. Por algumas horas, via sorrisos genuínos, abraços desinteressados, felicidade pura que não se comprava com dinheiro. Sem saber, Heitor estava prestes a viver o encontro que mudaria sua vida para sempre. Em 24 horas, seu mundo perfeitamente ordenado se abalaria, e o homem que acreditava ter tudo descobriria que, na verdade, não tinha nada do que realmente importava. A noite paulistana começava a despertar com suas luzes de neon e o burburinho das pessoas voltando para casa, enquanto Heitor Almeida, o rei de um império de cristal, preparava-se para mais um dia de sucesso vazio, sem imaginar que o destino tinha outros planos para ele. A manhã do dia 24 de dezembro amanheceu com o céu limpo e o ar fresco que caracterizava o inverno paulista. Heitor acordou em seu apartamento antes do amanhecer, como fizera durante os últimos 20 anos. O silêncio da madrugada o envolvia, enquanto ele se dirigia à academia particular de sua casa, onde uma rotina de exercícios meticulosamente planejada o aguardava. Cada movimento era preciso, cada repetição calculada, como se ele pudesse controlar seu corpo da mesma maneira que controlava seu império empresarial. Depois de um longo banho, vestiu-se com sua habitual elegância discreta. Calças de linho bege, camisa branca impecável e sapatos de couro italiano. Naquele dia, não haveria reuniões de negócios nem jantares protocolares. Era o dia mais importante de seu ano pessoal. A distribuição anual de brinquedos no bairro do Jardim Ângela, uma tradição que mantinha há 8 anos,
desde que sua empresa começara a gerar lucros extraordinários. O café da manhã transcorreu em solidão, como sempre. Roberto insistira em acompanhá-lo naquele dia, mas Heitor preferia conduzir pessoalmente esses momentos. Havia algo na entrega direta, em olhar nos olhos das crianças, que o tranquilizava de uma maneira que as reuniões empresariais jamais conseguiam. Era sua única conexão real com o mundo, além das torres de cristal e dos contratos milionários. Às 10 da manhã, 3 caminhões repletos de brinquedos chegaram ao estacionamento de seu prédio. Heitor supervisionara pessoalmente a compra: bicicletas, bolas, bonecas, jogos de tabuleiro, instrumentos musicais de brinquedo. Nada genérico ou barato. Se ia fazer algo, faria bem feito, com a mesma perfeição que aplicava a todos os seus projetos. Os funcionários da fundação que dirigia suas obras beneficentes o saudaram com respeito reverencial, acostumados à sua presença, mas nunca completamente à vontade com ela. O trajeto até o Jardim Ângela durou 40 minutos através de uma cidade que parecia se transformar a cada quilômetro. Os edifícios modernos e as avenidas largas deram lugar a casas humildes, ruas estreitas e pequenos comércios que anunciavam seus produtos com cartazes pintados à mão. Heitor observava pela janela, lembrando-se de suas próprias origens em bairros semelhantes, quando o Natal significava esperar o único presente do ano e agradecer cada real que chegava em casa. A escola municipal Professor Paulo Freire erguia-se como um oásis de cores no meio do bairro. Suas paredes estavam pintadas com murais que as próprias crianças haviam criado, flores gigantes, borboletas multicoloridas e paisagens que falavam de sonhos maiores que as circunstâncias. No pátio, já se havia reunido uma multidão de famílias. Mães com crianças pequenas nos braços, avós que haviam caminhado várias quadras para presenciar o evento, adolescentes que fingiam desinteresse, mas cujos olhos brilhavam de curiosidade. Heitor desceu do veículo e sentiu a familiar mistura de nervosismo e satisfação que experimentava todos os anos. Os flashes dos fotógrafos locais o receberam, mas ele os ignorou, concentrando-se na tarefa que viera realizar. Dirigiu-se à mesa que haviam preparado para ele, onde a diretora da escola, uma mulher mais velha de sorriso caloroso, o esperava com palavras de agradecimento que ele ouviu cortesmente. Quando os caminhões começaram a descarregar, as crianças aproximaram-se com uma mistura de timidez e emoção. Heitor tirara o paletó e arregaçara as mangas da camisa, disposto a carregar caixas e entregar pessoalmente cada presente. Era nesses momentos que ele se sentia mais humano, quando o peso da solidão se aliviava temporariamente. O sol do meio-dia caía sobre o pátio quando Heitor pegou o microfone para dirigir-se à comunidade reunida. Suas palavras eram sempre as mesmas. Falar da importância da educação, de perseguir os sonhos sem importar as circunstâncias, de lembrar que todos mereciam oportunidades. Enquanto falava, seus olhos percorriam os rostos expectantes, buscando conectar, ainda que por um instante, com cada pessoa presente. Ele não sabia que entre aquela multidão, escondendo-se atrás de um grupo de mães, estava a mulher que havia mudado sua vida para sempre. Beatriz Silva ouvia sua voz com o coração acelerado, debatendo-se entre fugir e ficar. Ao seu lado, 3 pequenos de 4 anos observavam fascinados o homem elegante que distribuía brinquedos sem saber que estavam prestes a conhecer seu pai. O destino havia preparado cuidadosamente esse momento, e nem Heitor nem Beatriz poderiam imaginar que os minutos seguintes alterariam para sempre o curso de suas vidas. Heitor terminou seu discurso entre aplausos e dirigiu-se à primeira fila de crianças que esperavam ansiosas seus presentes. Seus movimentos eram fluidos e naturais, produto de anos de experiência nesses eventos.
Pegou uma bicicleta vermelha de uma das caixas e a entregou a uma menina de cabelos trançados que não conseguia conter a emoção. O sorriso genuíno da pequena lhe lembrou por que continuava fazendo aquilo ano após ano. Enquanto se abaixava para ajudar outra criança a escolher entre vários brinquedos, uma voz familiar pronunciou seu nome. Uma voz que ele ouvira em sonhos durante 5 anos, que procurara desesperadamente em multidões e que acreditava não voltar a ouvir jamais. Heitor. Ele incorporou-se lentamente, o coração parando por um instante antes de acelerar de maneira descontrolada. Ali, a menos de 3 metros de distância, estava Beatriz. Seus cabelos castanhos agora chegavam aos ombros, emolduravam um rosto que havia amadurecido, mas conservava a beleza que o havia cativado na faculdade. Vestia um vestido simples de algodão azul e sandálias confortáveis, muito diferente das roupas elegantes que costumava usar quando estavam juntos. Seus olhos verdes o olhavam com uma mistura de surpresa, nervosismo e algo que ele não conseguia decifrar. Beatriz, sussurrou, sentindo que o mundo ao seu redor desvanecia. Os gritos das crianças, a música natalina que tocava pelos alto-falantes, o burburinho das famílias, tudo se tornou um murmúrio distante. Só ela existia naquele momento. Mas então, seu olhar deslocou-se para os 3 pequenos que se escondiam atrás das pernas de Beatriz. 3 crianças idênticas, com cabelos escuros e cacheados, de aproximadamente 4 anos. O que o fez perder completamente o fôlego foram seus olhos, grandes, expressivos e exatamente da mesma cor de mel que os seus. Os trigêmeos observavam a cena com curiosidade infantil. Um deles, o mais ousado, aproximou-se timidamente da pilha de brinquedos, enquanto os outros 2 permaneciam agarrados à saia da mãe. Heitor os olhava fixamente, sua mente fazendo cálculos desesperados. 4 anos. A separação ocorrera há 5 anos. Que idade eles têm? Perguntou com voz rouca, embora seu coração já conhecesse a resposta. Beatriz empalideceu visivelmente. Suas mãos tremeram levemente quando tentou pegar as crianças e afastar-se dali. Tenho que ir, Heitor. Foi bom te ver. Espera. Sua voz soou mais alta do que pretendia, fazendo com que várias pessoas os olhassem. Por favor, Beatriz, só me diga, que idade eles têm? A criança mais aventureira chegara até uma bola de futebol e a levantou com esforço, mostrando-a orgulhosa a Heitor. Olha, mamãe, uma bola igual a que eu queria. Heitor abaixou-se instintivamente, ficando à altura do pequeno. De perto, a semelhança era impossível de negar. A forma do nariz, a linha da mandíbula, até a maneira como sorria, levantando levemente a comissura esquerda da boca. Como você se chama? Perguntou com suavidade. Antônio, respondeu a criança sem timidez. E eles são Bernardo e Caio. Somos irmãos trigêmeos. Heitor sentiu que as pernas lhe falhavam. Incorporou-se lentamente, olhando diretamente para Beatriz, que começara a chorar em silêncio. 4 anos e meio, murmurou ela, respondendo finalmente à sua pergunta. Os números dançavam na mente de Heitor com uma clareza dolorosa. A separação em julho, a viagem aos Estados Unidos em agosto, 9 meses depois. As crianças nasceram em abril, exatamente quando... Por que você não me disse nada? Sua voz se quebrou ao fazer a pergunta. Beatriz enxugou as lágrimas com o dorso da mão, tentando manter a compostura diante dos pequenos que não entendiam a tensão do momento. Porque você foi embora, Heitor. Porque você escolheu seus sonhos acima de nós. Eu não ia ser o obstáculo que o impediria de conquistar o mundo. O barulho ao seu redor começou a voltar gradualmente. Heitor percebeu que algumas pessoas os observavam com curiosidade e que os fotógrafos haviam começado a se aproximar, intuindo que algo importante estava acontecendo. Os outros 2 meninos, Bernardo e Caio, finalmente haviam se animado a se aproximar dos brinquedos.
Bernardo encontrara um pequeno teclado musical e apertava as teclas com fascinação, enquanto Caio abraçava um urso de pelúcia que era quase do seu mesmo tamanho. Heitor os observava com uma mistura de espanto, dor e uma emoção que não sabia como nomear. Eram seus filhos. Ele tinha 3 filhos e não soubera disso durante 4 anos e meio. Precisamos conversar, disse finalmente. Não há nada para conversar, Heitor. Nós estamos bem. Não precisamos de nada. Mas enquanto dizia isso, Heitor notou os sapatos gastos das crianças, a maneira como Beatriz havia remendado discretamente uma pequena ruptura em seu vestido, a ausência de qualquer adorno que custasse mais de alguns reais. Por favor, insistiu, só me dá uma oportunidade de... Mamãe, podemos levar os brinquedos? Perguntou Antônio, interrompendo a conversa. Beatriz olhou para Heitor, com uma expressão que misturava orgulho ferido e resignação. Assentiu para as crianças e então, dirigindo-se a ele, sussurrou. Uma conversa, mas não aqui, não agora. E com isso, pegou seus 3 filhos e afastou-se entre a multidão, deixando Heitor de pé no meio do pátio, segurando os restos da vida que acreditava conhecer. Heitor permaneceu imóvel no pátio da escola durante vários minutos, depois que Beatriz desapareceu entre a multidão. O evento continuava ao seu redor, como se nada tivesse mudado, mas para ele tudo se transformara irreversivelmente. As crianças continuavam recebendo brinquedos, as mães conversavam animadamente, os fotógrafos captavam sorrisos, mas ele já não fazia parte daquela realidade. Seu mundo fora sacudido até os alicerces. Roberto aproximou-se preocupado, notando a palidez extrema de seu chefe e a maneira como suas mãos tremiam levemente. O senhor está bem, senhor Almeida? Precisa que eu chame o médico? Não, respondeu Heitor com voz áspera. Preciso que você descubra tudo sobre Beatriz Silva. Onde ela mora, onde trabalha, tudo o que você conseguir encontrar. E quero essa informação antes do fim do dia. O resto do evento transcorreu como em uma névoa. Heitor sorriu mecanicamente, entregou os presentes restantes e pronunciou as palavras de despedida habituais, mas sua mente estava completamente ausente. Na viagem de volta para seu escritório, fechou os olhos e tentou processar o que havia acontecido. Ele tinha 3 filhos. 3 pequenos seres humanos que compartilhavam seu sangue, seus olhos, possivelmente seus gestos e manias. E não estivera presente para nenhum de seus primeiros passos, nenhuma de suas primeiras palavras, nenhum momento importante de suas vidas. A culpa instalou-se em seu peito como um peso esmagador. Beatriz estivera sozinha durante a gravidez, dera à luz a trigêmeos sem ele, criara 3 crianças enquanto ele conquistava mercados internacionais e acumulava milhões. Como fora possível que ele não soubesse? Como Beatriz conseguira manter um segredo tão grande por tanto tempo? De volta ao seu escritório, Heitor não conseguiu se concentrar em nada. Cancelou todas as suas consultas do dia seguinte e se trancou para esperar notícias de Roberto. Quando finalmente chegaram, a dor se intensificou. Beatriz morava numa casa pequena na periferia de São Paulo, num bairro de classe trabalhadora. Trabalhava como professora na mesma escola onde se encontraram, ganhando um salário que mal cobria as necessidades básicas de uma família de 4 pessoas. Os relatórios incluíam fotografias discretas que um investigador fizera. Beatriz saindo da escola com os 3 filhos de mãos dadas, fazendo compras num mercado local, levando-os a um parque público onde brincavam em balanços enferrujados. Em cada imagem, ela sorria, mas Heitor conseguia ver as linhas de cansaço ao redor de seus olhos, a tensão em seus ombros que falava de responsabilidades opressoras. Durante os 3 dias seguintes, Heitor tentou contatá-la de todas as maneiras possíveis. Ligou para a escola repetidamente, mas disseram-lhe que Beatriz pedira férias por doença. Enviou flores para sua casa, mas foram devolvidas sem serem abertas.
Até se apresentou pessoalmente em sua porta, mas ninguém respondeu, embora ele pudesse ouvir vozes infantis lá dentro. O desespero o consumia. À noite, caminhava sem rumo por seu apartamento, imaginando conversas com as crianças que não conhecia. Perguntava-se se Antônio, o mais ousado, herdara sua tendência à impulsividade. Se Bernardo, que mostrara interesse pelo teclado musical, tinha talento artístico. Se Caio, o mais tímido, era tão observador quanto ele fora na infância. No quarto dia, finalmente conseguiu interceptar Beatriz na saída da escola. Ela caminhava sozinha, sem as crianças, carregando uma bolsa de tecido cheia de cadernos para corrigir. Quando o viu esperando-a perto de seu carro, parou bruscamente. Eu te disse que precisávamos conversar, disse Heitor, aproximando-se lentamente. E eu te disse que não havia nada para conversar. Sua voz soava cansada, derrotada. Beatriz, são meus filhos. Tenho direito de conhecê-los. Direitos? A palavra saiu de sua boca como um tapa. Onde estavam esses direitos há 5 anos, quando você decidiu que sua carreira era mais importante que nosso futuro juntos? Heitor sentiu o impacto de suas palavras, mas não se deixou intimidar. Durante 5 anos, evitara essa confrontação. Enterrara seus sentimentos sob camadas de sucesso profissional. Mas agora que sabia a verdade, não podia mais fugir. Você tinha que me ter dito, insistiu. Era minha decisão também. Beatriz olhou para ele com uma mistura de dor e raiva que ele bem conhecia. Era a mesma expressão que ela tivera na noite em que se separaram, quando ele lhe anunciara que ia para os Estados Unidos por tempo indeterminado. Sua decisão? Heitor, você me disse que não queria compromissos, que precisava de liberdade para criar seu império. O que eu devia fazer? Te ligar 3 semanas depois para te dizer que estava grávida e arruinar todos os seus planos? O silêncio se estendeu entre eles, carregado de 5 anos de ressentimento e dor não resolvida. Heitor percebeu que aquela conversa seria muito mais complicada do que havia imaginado. Beatriz encostou-se à parede da escola, como se precisasse de algo sólido que a sustentasse. Seus olhos encheram-se de lágrimas que ela vinha contendo durante dias, desde o momento em que vira Heitor naquele pátio. Sabe o que foi descobrir que eu estava grávida 3 semanas depois que você foi embora? Sua voz tremia com uma mistura de dor e raiva contida. Eu estava terminando minha faculdade de pedagogia, morava num quarto alugado e de repente me confrontava com a possibilidade de ser mãe solteira. Heitor sentiu náuseas. Enquanto ele celebrava seus primeiros contratos milionários em restaurantes 5 estrelas, Beatriz contava centavos para alimentar seus filhos. Minha mãe me ajudou nos 2 primeiros anos, continuou Beatriz. Mas quando ela ficou doente com diabetes, não pode mais cuidar das crianças enquanto eu trabalhava. Tive que procurar empregos que me permitissem tê-los perto. Por isso você trabalha na escola do bairro deles, compreendeu Heitor. Exato. Não é o emprego melhor pago, mas posso levá-los comigo alguns dias, e nas férias não preciso pagar creche. Heitor observou Beatriz com novos olhos. A jovem idealista que conhecera na faculdade transformara-se numa mulher forte, forjada por circunstâncias que ele não podia nem imaginar. Ela sacrificara oportunidades profissionais, comodidades pessoais, tudo por seus filhos. Como eles são? Perguntou finalmente. Como são Antônio, Bernardo e Caio? Pela primeira vez desde que começaram a conversar, um sorriso tênue apareceu no rosto de Beatriz. Antônio é o líder natural. Sempre protege os irmãos, mas também é o que mais apronta. Bernardo é o artista. Sempre está cantando ou inventando histórias. E Caio, sua voz se suavizou. Caio é o observador. Vê tudo, compreende mais do que se esperaria de uma criança da idade dele. Eles se parecem comigo fisicamente, observou Heitor. Sim, mas em personalidade eles são únicos, e em muitas coisas se parecem mais comigo do que você imagina.
Heitor sentiu uma pontada de perda tão intensa que quase o deixou sem fôlego. Ele perdera 4 anos e meio de suas vidas. Primeiros passos, primeiras palavras, aniversários, noites de febre, conquistas pequenas e grandes. Tudo acontecera sem ele. Quero conhecê-los, disse finalmente. Quero fazer parte das vidas deles. Beatriz olhou para ele por um longo momento, avaliando algo que ele não conseguia decifrar. Não é tão simples, Heitor. Eles não sabem quem você é. Para eles, você é só o senhor rico que distribui brinquedos. Então ensine-os, diga a eles quem eu sou. E depois, quando você se cansar de brincar de pai, quando outra oportunidade de negócios chamar sua atenção, meus filhos já cresceram sem pai. Eu não vou deixar que você os machuque quando você decidir que isso é muito complicado. Heitor compreendeu que havia muito mais em jogo que seu próprio desejo de conhecer seus filhos. Ele tinha que mostrar que havia mudado, que não era o mesmo homem que escolhera a ambição acima do amor 5 anos atrás. Heitor voltou para seu apartamento naquela noite com uma determinação que não sentia há anos. Pela primeira vez desde a criação de sua empresa, algo era mais importante que os negócios. Cancelou sua viagem programada a Tóquio, adiou a assinatura de um contrato multimilionário e pediu a Roberto que limpasse sua agenda por tempo indeterminado. Preciso que você investigue mais sobre Beatriz, disse a seu assistente enquanto servia 2 taças de uísque em seu escritório. Mas não de forma invasiva. Quero saber sobre oportunidades de trabalho que ela tenha recusado, bolsas que não tenha conseguido, coisas assim. Roberto, que trabalhara com Heitor por mais de uma década, nunca o vira tão alterado. Havia algo diferente em seu chefe, uma urgência que ia além de qualquer crise empresarial que já tivessem enfrentado antes. No dia seguinte, enquanto esperava notícias de sua investigação, Heitor recebeu uma ligação que vinha temendo. Sua mãe, Helena Almeida, ouvira boatos sobre o incidente na escola. Como matriarca de uma das famílias mais proeminentes de São Paulo, ela tinha uma rede de contatos que lhe permitia saber de tudo o que acontecia na cidade. Heitor, meu filho, precisamos conversar, disse ela quando apareceu em seu escritório sem aviso prévio. Aos 70 anos, Helena ainda era uma mulher imponente, acostumada a que seus desejos fossem atendidos e a controlar a imagem pública da família. Eu já sei o que a senhora vai me dizer, mãe. Ah, sim, você sabe que tem fotos suas nas redes sociais conversando com aquela mulher e umas crianças? Sabe que as pessoas estão especulando sobre sua vida privada? Caio suspirou. Ele esperava que as fotos do evento aparecessem eventualmente, mas subestimou a velocidade com que os boatos se espalhariam em uma cidade como Belo Horizonte. Não são especulações, mãe. Essas crianças são meus filhos. O silêncio que se seguiu foi gélido. Esperança sentou-se lentamente em uma das cadeiras em frente à escrivaninha do filho, processando a informação. Seus filhos? Daquela professora? A maneira depreciativa com que ela pronunciou a palavra professora fez Caio sentir uma pontada de irritação. O nome dela é Isabela, e sim, são meus filhos, 3 gêmeos de 4 anos. E por que você não nos disse nada? Por que aquela mulher manteve seus filhos em segredo por todo esse tempo? Caio explicou brevemente a situação, omitindo os detalhes mais dolorosos de sua conversa com Isabela. Enquanto falava, viu a expressão de sua mãe mudar da surpresa inicial para algo que lhe era familiar. O modo estratégico que ela adotava quando enfrentava problemas que poderiam afetar a reputação familiar. Precisamos de um advogado, declarou finalmente, e um teste de paternidade. Não podemos simplesmente aceitar a palavra dela. Mãe, eu não preciso de um teste de paternidade. Eles são idênticos a mim. Caio, seja menos ingênuo. Essa mulher teve 5 anos para planejar isso. Não lhe parece conveniente que ela apareça justo quando sua fortuna está no auge? A insinuação atingiu Caio como um tapa.
Isabela não é assim. Como você sabe? Faz 5 anos que você não a vê. As pessoas mudam, especialmente quando têm dificuldades financeiras e 3 filhos para criar. Caio levantou-se da cadeira, claramente irritado. Não vou ouvir isso. Então ouça isso. Se realmente são seus filhos, eles têm direito a carregar o sobrenome Pereira e a crescer no ambiente que corresponde à sua posição social. Aquela mulher não pode dar a eles o que nós podemos oferecer. Você está sugerindo que eu tire as crianças da mãe delas? Estou sugerindo que você pense no que é melhor para eles. Educação privada, oportunidades que ela jamais poderia proporcionar, um futuro assegurado. Caio compreendeu que sua mãe já estava tramando algo. Durante toda a sua vida, Esperança havia gerenciado as crises familiares com mão de ferro, muitas vezes sem considerar os sentimentos das pessoas envolvidas. Você não vai se aproximar da Isabela nem das crianças, ele a advertiu. Não pretendo, mas vou proteger os interesses dessa família, e isso inclui assegurar que, se essas crianças são realmente Pereiras, recebam o tratamento que merecem. Depois que sua mãe se foi, Caio ficou em seu escritório até muito tarde, contemplando as luzes de Belo Horizonte. Ele sabia que as coisas haviam se complicado exponencialmente. Esperança não era uma mulher que ficasse de braços cruzados, e sua ideia de proteger os interesses familiares geralmente implicava exercer pressão e controle. No dia seguinte, Rodrigo voltou com informações que confirmaram os piores temores de Caio. Isabela havia recusado uma bolsa integral para estudar um mestrado em educação em São Paulo 2 anos antes. Também havia declinado ofertas de trabalho em escolas particulares que pagavam o triplo de seu salário atual. Sempre pela mesma razão, não queria tirar as crianças do único lar que conheciam. Caio compreendeu que Isabela havia sacrificado sistematicamente seu crescimento profissional pela estabilidade de seus filhos. Enquanto ele construía seu império, ela havia construído uma vida centrada completamente no bem-estar dos trigêmeos. Naquela tarde, quando tentou ligá-la novamente, Isabela finalmente atendeu. Precisamos conversar, disse Caio. Mas não só nós dois. Acho que é hora de você conhecer alguém mais que ficou sabendo da situação. Sua família? A voz de Isabela soou resignada. Sim, e aviso que eles não vão facilitar. A reunião aconteceu em um café neutro no centro de Belo Horizonte, longe tanto do mundo empresarial de Caio, quanto do bairro humilde onde Isabela morava. Caio chegou primeiro, escolhendo uma mesa em um canto onde poderiam conversar com privacidade. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele esperava, não por nervosismo empresarial, mas pela antecipação de um encontro que poderia mudar tudo. Isabela apareceu pontualmente, vestida com um suéter azul marinho e jeans, o cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Ela parecia cansada, mas determinada. Sentou-se diante dele sem cerimônias, como se fosse uma reunião de negócios e não um encontro entre antigos amantes. Antes que você diga algo, começou Isabela, quero que saiba que tenho pensado muito sobre nossa conversa. Caio assentiu, esperando que ela continuasse. Sei que você tem o direito de conhecer seus filhos, mas também sei que preciso protegê-los. Ouvi falar sobre sua mãe, Caio. Sei como é sua família. Isabela, deixe-me terminar. Sua voz era firme. Se formos fazer isso, será nos meus termos. As crianças não sabem quem você é, e não vou contar a elas até ter certeza de que você não vai desaparecer das vidas delas quando surgir a próxima grande oportunidade de negócios. Caio engoliu em seco, compreendendo que aquela era sua única chance. O que você precisa que eu faça? Primeiro, sua mãe quer um teste de paternidade. Sei disso porque alguém do escritório dela ligou para a escola ontem perguntando por mim. Caio fechou os olhos com frustração. Isabela, eu não pedi a ela para fazer isso. Eu sei, mas prefiro fazer e acabar com as dúvidas de uma vez.
Não quero que no futuro alguém possa questionar que meus filhos são seus. A maneira como ela disse meus filhos lembrou Caio o quanto teria que lutar para ganhar um lugar em suas vidas. Tudo bem, podemos fazer o teste quando quiser. Já agendei para amanhã, no laboratório do hospital público. É um lugar público e neutro. Caio admirou a eficiência de Isabela. Mesmo em uma situação tão pessoal e dolorosa, ela mantinha a cabeça fria e tomava decisões práticas. As crianças sabem o que está acontecendo? Eu disse a elas que conhecemos um senhor muito legal que quer ser amigo delas. Nada mais, por enquanto. No dia seguinte, Caio chegou ao laboratório com uma mistura de ansiedade e expectativa. Isabela já estava lá com os trigêmeos, que pareciam pequenos e vulneráveis nas cadeiras de plástico da sala de espera. Heitor folheava um livro de histórias, Bento cantarolava uma música baixinho e Davi observava tudo com seus grandes olhos curiosos. "Olá", disse Caio, abaixando-se até a altura deles. "Você é o senhor dos brinquedos", exclamou Heitor com entusiasmo. "Sim, sou eu. Como vocês estão?" "Bem", respondeu Bento. "Mamãe disse que vamos fazer um exame, mas que não dói." Caio olhou para Isabela, que acenou tranquilizadoramente para as crianças. O procedimento foi rápido. Uma enfermeira gentil coletou amostras de sangue de Caio e de cada uma das crianças. Os trigêmeos foram valentes, embora Davi precisasse que Isabela o carregasse durante sua vez. Caio observou cada gesto, cada expressão, gravando em sua memória esses primeiros momentos como pai presente. "Os resultados estarão prontos em 3 dias", informou a enfermeira. Enquanto saíam do hospital, Heitor pegou a mão de Caio espontaneamente. "Você vai vir brincar com a gente?" ele perguntou. Caio olhou para Isabela, que depois de um momento assentiu quase imperceptivelmente. "Se a mamãe deixar, eu adoraria." Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Caio. Embora estivesse certo de que as crianças eram suas, a confirmação oficial significaria o início real de sua nova vida como pai. Ele cancelou reuniões importantes e recusou ligações de investidores, algo que jamais havia feito em sua carreira empresarial. Quando finalmente chegou o dia dos resultados, Caio e Isabela voltaram juntos ao laboratório. O médico os recebeu com um sorriso profissional e entregou-lhes um envelope lacrado. "Você quer abrir?" perguntou Caio a Isabela. Ela negou com a cabeça. "Abra você." Com mãos trêmulas, Caio abriu o envelope e leu o documento. As palavras 99,9% de probabilidade de paternidade saltaram da página como uma declaração definitiva. "São meus", sussurrou, embora sempre o soubesse em seu coração. Isabela fechou os olhos e suspirou profundamente. Sim, são. Pela primeira vez em 5 anos, Caio sentiu que sua vida tinha um propósito que ia além do sucesso financeiro. Ele tinha 3 filhos que precisavam conhecer seu pai, e ele tinha muito tempo perdido para recuperar. "E agora, o quê?" perguntou ele. Isabela olhou para ele com uma expressão que misturava determinação e vulnerabilidade. "Agora você aprende a ser pai." Caio descobriu que ser pai era vastamente diferente de dirigir uma multinacional. Não havia manuais de procedimentos, reuniões de planejamento estratégico, nem subordinados que executassem ordens. Só havia 3 pequenos seres humanos com vontades próprias, necessidades imprevisíveis e uma energia que parecia inesgotável. Sua primeira visita oficial à casa de Isabela foi um desastre memorável. Ele chegou com presentes caros, tablets educacionais para cada criança, roupas de marca e brinquedos sofisticados que havia mandado trazer dos Estados Unidos. Os trigêmeos receberam os presentes com educada curiosidade, mas depois de 10 minutos voltaram às suas atividades habituais. Construir fortalezas com almofadas do sofá e brincar com carrinhos de plástico que custavam uma fração do que Caio havia gasto. "Não se trata de quanto dinheiro você gasta",
explicou Isabela enquanto preparava o jantar na pequena cozinha. Se trata do tempo que você passa com eles. Caio observou as crianças brincando na sala. Heitor dirigia a construção da fortaleza com a autoridade natural de um líder nato. Bento cantava uma música inventada sobre dragões e castelos. Davi havia se sentado ao lado de Caio e folheava silenciosamente um dos livros que ele havia trazido. Você gosta de ler? Perguntou Caio. Davi assentiu timidamente. Eu gosto de histórias de aventura. Eu também gostava quando tinha sua idade. Quer que eu leia este para você? Os olhos de Davi brilharam e pela primeira vez Caio experimentou a satisfação simples de fazer seu filho feliz sem necessidade de comprar nada. Durante as semanas seguintes, Caio estabeleceu uma rotina de visitas. Ele chegava depois do trabalho, tirava o paletó e a gravata e sentava-se no chão da sala para participar de qualquer brincadeira que as crianças estivessem inventando. Ele aprendeu que Heitor era competitivo e precisava ganhar pelo menos alguns jogos para manter o bom humor. Que Bento tinha uma imaginação desbordante e podia criar histórias épicas com qualquer objeto cotidiano. Que Davi era observador e sensível, que notava quando os adultos estavam tristes ou preocupados. Uma tarde, enquanto Caio ajudava Bento com um quebra-cabeça, Isabela aproximou-se com uma expressão séria. Precisamos conversar sobre limites, disse ela. Caio levantou a vista, preocupado por ter feito algo errado. Você não pode chegar aqui e mudar todas as regras que eu estabeleci durante 4 anos, continuou Isabela. As crianças dormem às 8, não comem doces depois do jantar e não podem ficar acordadas até tarde só porque o pai está aqui. Caio percebeu que havia estado tentando compensar o tempo perdido, sendo o pai divertido que não colocava limites. Era mais fácil ser aquele que trazia presentes e permitia travessuras do que enfrentar as responsabilidades reais da paternidade. Você tem razão, admitiu ele. Como posso ajudar melhor? Comece por apoiar as regras que já existem. Se eu disser que é hora do banho, você também diz. Se um deles se comportar mal, você não pode ser aquele que os consola imediatamente depois que eu os disciplinar. A primeira prova real chegou naquela mesma semana. Heitor havia quebrado acidentalmente um prato enquanto brincava de bola na casa, algo que Isabela havia proibido repetidamente. Quando ela o repreendeu e disse que não haveria televisão naquela noite, Heitor correu para Caio com lágrimas nos olhos. Pai, fala para a mamãe que não foi minha culpa. Caio sentiu o impulso imediato de consolá-lo, de ser o pai compreensivo que o defendesse. Mas lembrou-se das palavras de Isabela e abaixou-se ao nível de Heitor. Você estava brincando de bola dentro de casa? Heitor assentiu fungando. E mamãe havia dito que você não podia? Outro aceno de cabeça. Então a consequência é justa. Mas você pode ajudar a limpar os pedaços e pedir desculpas. Heitor olhou para ele surpreso, esperando que Caio o salvasse do castigo. Quando percebeu que isso não ia acontecer, suspirou dramaticamente e foi buscar a vassoura. Isabela observou a cena da cozinha, e Caio viu algo em seus olhos que não havia visto em anos. Respeito. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Isabela serviu uma xícara de café a Caio e sentou-se ao lado dele no pequeno sofá da sala. Obrigada, disse ela simplesmente. Por quê? Por me apoiar, por não tentar ser o amigo delas à custa de ser o pai. Caio tomou um gole de café, refletindo sobre o quanto estava aprendendo a cada dia. É mais difícil do que eu pensava, admitiu ele. Ser pai? Sim, nos negócios, se eu cometo um erro, posso corrigi-lo com dinheiro ou estratégia. Aqui, cada decisão afeta pessoas que significam tudo para mim. Isabela o estudou com cuidado. Elas realmente significam tudo para você, Caio? Ou é a novidade de ter filhos o que te entusiasma? A pergunta o atingiu como um soco. Ele percebeu que Isabela ainda duvidava de suas motivações e que teria que demonstrar com ações,
não com palavras, que seu compromisso era genuíno. Acho que vou ter que te provar isso, respondeu ele finalmente. Sim, assentiu Isabela. Você vai ter que fazer isso. Caio havia começado a sentir que finalmente estava encontrando seu ritmo como pai, quando o passado decidiu fazer uma aparição inesperada. Era um sábado à tarde, e ele havia levado os trigêmeos ao parque próximo à casa de Isabela. As crianças corriam entre os balanços, enquanto ele sentava em um banco, desfrutando da simplicidade do momento. Caio Pereira? Ele se virou ao ouvir seu nome e se deparou com um homem de sua idade, alto e atlético, com um sorriso fácil e olhos calorosos. Algo em seu rosto lhe parecia familiar, mas ele não conseguia se lembrar. Sou Gustavo Santos. Fomos colegas na faculdade. Estudava arquitetura. A memória se ativou imediatamente. Gustavo fizera parte do círculo social de Isabela antes de eles começarem a namorar. Caio lembrava vagamente de tê-lo visto em festas e encontros estudantis. Claro, Gustavo. Como você está? Bem, muito bem. Voltei para Belo Horizonte há pouco depois de anos trabalhando em Curitiba. Seus olhos se dirigiram para as crianças que brincavam. São seus? Sim, respondeu Caio com uma mistura de orgulho e cautela. Heitor, Bento, Davi. A voz de Gustavo se elevou com familiaridade, e para surpresa de Caio, as 3 crianças se viraram para eles com sorrisos enormes. Tio Gustavo! Gritaram em uníssono, correndo em sua direção com entusiasmo. Caio observou atônito, enquanto Gustavo era praticamente derrubado pelos abraços de seus filhos. As crianças o conheciam e, evidentemente, o queriam muito. Você já os tinha visto antes? Perguntou Caio, tentando manter um tom casual. Muitas vezes. Isabela e eu... Bem, nós namoramos por quase 2 anos, até pouco tempo atrás. A informação atingiu Caio como um balde de água fria. Enquanto ele estivera ausente, outro homem estivera presente nas vidas de seus filhos. Não apenas presente, mas evidentemente querido e aceito por eles. Pai, você conhece o tio Gustavo? Perguntou Heitor, pegando na mão de Gustavo com naturalidade. Acabamos de nos conhecer, respondeu Caio, percebendo como a palavra pai fizera Gustavo olhá-lo com surpresa. Pai? Repetiu Gustavo, claramente confuso. É uma longa história, murmurou Caio. Os minutos seguintes foram desconfortáveis. Gustavo brincou com as crianças com uma facilidade que Caio havia levado semanas para desenvolver. Ele conhecia seus jogos favoritos, sabia que Bento preferia os balanços altos e que Davi se enjoava facilmente no carrossel. Era evidente que ele havia sido uma figura paterna para eles durante anos. Quando Isabela chegou para pegar as crianças, seu rosto ficou pálido ao ver os 2 homens juntos. Oi, Isa, disse Gustavo com ternura, usando o diminutivo que Caio lembrava ter usado ele mesmo anos atrás. Gustavo, eu não sabia que você tinha voltado. Caio observou a troca entre eles, notando a tensão nos ombros de Isabela e a maneira como Gustavo a olhava com afeto genuíno. Voltei há uma semana. Consegui o projeto do novo shopping em Nova Lima. Vou ficar aqui definitivamente. Que bom, respondeu Isabela, evitando o olhar de ambos os homens. Durante o trajeto de volta para casa, as crianças não pararam de falar sobre Gustavo. Que se ele havia trazido presentes de Curitiba, que se ele ia levá-los ao cinema como prometeu, que se a mamãe estava feliz em vê-lo. Quanto tempo você namorou com ele? Perguntou Caio quando finalmente ficaram sozinhos, enquanto as crianças brincavam em seu quarto. Isabela suspirou, como se estivesse esperando aquela pergunta. 1 ano e meio. Conheci o Gustavo quando as crianças tinham 2 anos. Ele foi muito bom para nós. E o que aconteceu? Ele foi para Curitiba trabalhar. Eu não queria tirar as crianças daqui e ele não podia ficar. Terminamos há 6 meses. Caio processou a informação. Durante os últimos 2 anos e meio, enquanto ele construía seu império sem saber que tinha filhos,
Outro homem estivera presente em suas vidas diárias. Ele havia consolado Isabela quando as crianças estavam doentes. Havia comemorado seus aniversários. Havia sido a figura masculina estável de que elas precisavam. Você o ama? A pergunta saiu antes que ele pudesse detê-la. Isabela olhou para ele com uma expressão que misturava dor e exasperação. Caio, você não tem direito de me fazer essa pergunta. Eu sou o pai dos seus filhos. Acho que tenho o direito de saber quem está nas vidas deles. Gustavo esteve nas vidas deles muito antes de você aparecer. Ele os ama como se fossem seus. A implicação era clara. Gustavo não só estivera presente durante anos, mas assumira voluntariamente o papel que Caio havia abandonado sem saber. E agora que ele está de volta, Isabela ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sei, Caio. Gustavo nunca me mentiu. Nunca me prometeu algo que não podia cumprir. Nunca me fez sentir que eu tinha que escolher entre ele e meus filhos. Cada palavra era como uma adaga dirigida diretamente à sua consciência. Caio percebeu que não só tinha que demonstrar que podia ser um bom pai, mas que tinha que competir com um homem que já havia provado ser tudo o que ele não havia sido. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Caio contemplou pela primeira vez a possibilidade real de perder seus filhos antes de ter tido a oportunidade de conhecê-los verdadeiramente. Gustavo representava estabilidade, presença constante e amor incondicional. Caio, por sua vez, representava o passado doloroso, a incerteza e a riqueza que não podia comprar o que realmente importava. A batalha por sua família havia começado, e Caio não tinha certeza de ter as armas adequadas para vencê-la. Na segunda-feira de manhã, Caio estava em seu escritório diante da maior oportunidade de sua carreira empresarial. Representantes de um consórcio europeu haviam voado de Frankfurt especificamente para lhe oferecer um contrato que dobraria o valor de sua empresa. A reunião estava marcada para as 10 da manhã e às 9h30 seu telefone tocou. Senhor Pereira, era a voz de Isabela, mas soava diferente, tensa e preocupada. Bento está no hospital. Ele teve uma crise de asma muito forte durante a noite. Caio sentiu o mundo parar. Ele está bem? Em qual hospital estão? Hospital público. Os médicos dizem que ele está estabilizado, mas... Caio, eu fiquei muito assustada. Nunca tinha tido uma crise tão severa. Estou indo para lá. Você não precisa... Estou indo para lá. Repetiu com firmeza, já pegando as chaves do carro. Rodrigo entrou na sala naquele momento, lembrando-o de que os alemães estavam esperando na sala de reuniões. Cancela a reunião, disse Caio, vestindo o paletó. Senhor, este contrato representa... Cancela e reagenda para a semana que vem, se possível. Mas que, senhor, eles voltam para a Europa hoje à tarde. Eles disseram que era agora ou nunca. Caio parou na porta, compreendendo a magnitude do que estava prestes a fazer. Aquele contrato não significava apenas dinheiro, representava o reconhecimento internacional que ele havia buscado durante toda a sua vida profissional. Era a culminação de tudo pelo que ele havia trabalhado. Então será nunca, disse ele finalmente, e saiu em direção ao elevador. Durante o trajeto para o hospital, Caio refletiu sobre a ironia da situação. 5 anos antes, ele havia escolhido os negócios acima de Isabela e seu relacionamento. Hoje, sem hesitar um segundo, ele havia escolhido seu filho acima do negócio mais importante de sua vida. Ele encontrou Isabela na sala de espera da área de pediatria, com Heitor e Davi dormindo nas cadeiras ao lado dela. Ela tinha os olhos vermelhos de tanto chorar e suas roupas amassadas indicavam que ela havia passado a noite toda no hospital. — Como ele está? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. — Melhor. Colocaram um nebulizador e ele respondeu bem. O médico disse que pode ser por causa da mudança de clima, mas quer fazer alguns exames.
Caio percebeu que Isabela tremia levemente, seja pelo frio do hospital ou pelos nervos. Você comeu alguma coisa? Ela negou com a cabeça. Eu não quis deixar as crianças. Eu fico com eles. Vá tomar um café da manhã. Isabela olhou para ele surpresa. Você não tem que trabalhar. Meus filhos são mais importantes que qualquer trabalho. Algo mudou na expressão de Isabela quando ela ouviu essas palavras. Pela primeira vez desde seu reencontro, Caio viu suas defesas abaixarem ligeiramente. Enquanto Isabela foi à cantina, Caio ficou vigiando Heitor e Davi. Heitor acordou depois de um tempo, desorientado pelo ambiente hospitalar. Onde está a mamãe? Como está o Bento? Mamãe foi tomar café, e Bento está muito melhor. Quer que a gente vá vê-lo? Eles entraram juntos no quarto onde Bento dormia com uma máscara de oxigênio. Ele parecia pequeno e frágil na cama do hospital, muito diferente da criança enérgica que cantava músicas inventadas. Ele vai morrer? Perguntou Heitor com a voz trêmula. Caio sentiu uma pontada no peito ao ouvir o medo na voz de seu filho. Não, Heitor. Os médicos estão cuidando muito bem dele e ele já está muito melhor. Mamãe chorou muito ontem à noite. Às vezes os adultos choramos quando estamos muito preocupados com as pessoas que amamos. Heitor assentiu solenemente, como se fosse uma explicação que ele pudesse aceitar. Quando Isabela voltou, encontrou Caio lendo uma história para Davi, enquanto Heitor desenhava em um caderno que uma enfermeira lhe dera. Era uma cena doméstica simples, mas havia algo profundamente comovente em ver Caio naquele papel. O médico disse que o Bento pode ir para casa esta tarde. Ela informou. Que bom. Ele precisa de algum tratamento especial? Um inalador preventivo e evitar certos desencadeantes. Mas ele deve ficar bem. Caio permaneceu no hospital até darem alta para Bento. Ajudou a carregar a criança até o carro de Isabela, um veículo pequeno e velho que claramente já havia visto dias melhores. Posso comprar um carro mais seguro para vocês, ofereceu ele. Caio, não é por pressão ou controle, é porque eu me preocupo com a segurança de vocês. Isabela o estudou por um momento. Vamos conversar sobre isso depois. Naquela tarde, depois que as crianças estavam instaladas em casa e Bento dormia confortavelmente, Isabela preparou café para Caio. Obrigada por vir hoje, disse ela. Você não precisava cancelar seus compromissos. Eu precisava. São meus filhos, Isabela. E pela primeira vez na minha vida, eu entendo que existem coisas mais importantes que os negócios. Isabela olhou para ele com uma expressão que ele não via há anos. Era o mesmo olhar que ela costumava dar a ele quando eram jovens, quando ela acreditava nele e no futuro que eles poderiam construir juntos. Você realmente cancelou algo importante? Caio sorriu ironicamente. Provavelmente o contrato mais importante da minha carreira. Mas eu não me arrependo. Pela primeira vez desde seu reencontro, Isabela sorriu genuinamente. Talvez você tenha mudado mesmo, murmurou ela. Caio sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles naquele dia. Ele não havia recuperado sua confiança completamente, mas pela primeira vez, Isabela parecia disposta a acreditar que talvez, apenas talvez, o homem que ela havia perdido 5 anos atrás havia finalmente aprendido o que realmente importava na vida. 3 meses haviam se passado desde a crise de asma de Bento, e Caio havia estabelecido uma rotina consistente de visitas, terças e quintas à tarde, e os fins de semana completos. Ele havia aprendido a fazer sanduíches para o lanche escolar, a revisar tarefas de matemática e a distinguir entre as diferentes personalidades de cada criança de acordo com seu humor matinal. Na quarta-feira de manhã, enquanto revisava relatórios financeiros em seu escritório, ele recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Caio! Era Isabela, e sua voz soava desesperada. A escola! Está pegando fogo na escola! Caio levantou-se imediatamente.
Onde estão as crianças? Eles estão seguros, foram evacuados. Mas Caio, a escola está toda queimando. Todo o meu trabalho, os projetos das crianças, os livros da biblioteca, tudo. Onde você está? Na praça, em frente à escola. Os bombeiros não deixam a gente se aproximar. Estou indo para lá. Caio chegou ao local e encontrou uma cena devastadora. A Escola Municipal Professor Paulo Freire, onde ele havia conhecido seus filhos pela primeira vez, estava envolvida em chamas. Os bombeiros lutavam contra o fogo, mas era evidente que o prédio era uma perda total. Isabela estava sentada em um banco com os trigêmeos, os quatro observando com expressões de choque e tristeza. "Mamãe, onde vamos estudar amanhã?" perguntou Davi com a voz pequena. Isabela não tinha resposta. As lágrimas corriam por suas bochechas, enquanto ela via desaparecer o lugar onde havia trabalhado durante anos, onde havia visto crescer centenas de crianças do bairro. Caio sentou-se ao lado deles, envolvendo Isabela com um braço em um gesto instintivo de proteção. "Vamos encontrar uma solução", sussurrou ele. Durante as horas seguintes, Caio observou a devastação não apenas do prédio, mas do impacto na comunidade. Pais de família chegavam angustiados, perguntando o que aconteceria com a educação de seus filhos. Os professores consolavam alunos que choravam por seus projetos perdidos. Era evidente que aquela escola não era apenas um prédio, era o coração do bairro. Naquela noite, depois de levar Isabela e as crianças para casa, Caio não conseguiu dormir. Caminhou por seu apartamento, contemplando as luzes da cidade, mas sua mente estava completamente focada na escola destruída e nos rostos de desesperança que ele havia visto naquele dia. Às 5 da manhã, ele ligou para Rodrigo. "Preciso que você entre em contato com os melhores arquitetos e construtores da cidade. E quero uma reunião com o secretário municipal de educação para esta tarde." "Para qual projeto, senhor?" "Vamos reconstruir a Escola Municipal Professor Paulo Freire. Mas não apenas reconstruí-la. Vamos fazer a melhor escola pública de Belo Horizonte." No dia seguinte, Francisco se apresentou na reunião comunitária que os pais de família tinham organizado para discutir o futuro da educação de seus filhos. Quando se pôs de pé para falar, o murmúrio da multidão se acalmou. "Sei que muitos de vocês me conhecem como o empresário que vem uma vez por ano distribuir brinquedos", começou. "Mas agora estou aqui como pai de 3 meninos que também foram afetados por essa tragédia." Explicou sua proposta: financiar completamente a reconstrução da escola, não só reemplacando o que se havia perdido, mas melhorando-a. Salas de aula com tecnologia moderna, uma biblioteca renovada, laboratórios de ciências, salas de arte e música e um pátio que seria a inveja de qualquer escola particular. "Mas há uma condição", acrescentou. "Quero trabalhar pessoalmente na construção. Não apenas financiá-la do meu escritório, mas estar aqui, trabalhando junto aos pedreiros e carpinteiros." A proposta foi recebida com surpresa e eventual entusiasmo. Mas a pessoa cuja reação mais importava a Francisco era Isabela, que o observava do fundo do salão com uma expressão indecifrável. Depois da reunião, quando a multidão se dispersou, Isabela se aproximou dele. "Por que você quer trabalhar fisicamente na construção?" Francisco tomou suas mãos, notando os calos que ela havia desenvolvido de anos de trabalho. "Porque quero entender realmente o que significa trabalhar por algo que importa. Durante anos assinei cheques e dei ordens, mas nunca construí algo com minhas próprias mãos." Isabela estudou seu rosto, buscando sinais de falsidade ou manipulação. "E sua empresa? Seus outros compromissos?" "Vou adiá-los. Isso é mais importante." "Francisco", sua voz se suavizou. "Você se dá conta de que isso vai custar milhões? E que trabalhar na construção vai acabar com suas mãos de executivo?" Francisco sorriu,
pensando nas mãos calejadas de seu pai, mecânico. Talvez seja a hora de minhas mãos refletirem algo mais do que assinar contratos. No dia seguinte, Francisco apareceu no canteiro de obras vestindo jeans, botas de trabalho e uma camiseta simples. Os trabalhadores o olharam com curiosidade no início, mas quando ele começou a carregar tijolos e misturar cimento sem reclamar, gradualmente o aceitaram como mais um da equipe. Isabela passava pelo canteiro todos os dias depois das aulas para verificar o progresso. Francisco estava sempre lá, suado, sujo, mas com uma expressão de satisfação que ela nunca havia visto durante seus anos empresariais. Uma tarde, enquanto observava Francisco ajudar a instalar janelas, um dos trabalhadores se aproximou de Isabela. Seu marido é um bom homem, senhora. Muitos ricos prometem ajuda, mas poucos se sujam as mãos. Isabela não corrigiu a suposição sobre seu relacionamento matrimonial. Pela primeira vez em anos, não a incomodou que alguém os visse como uma família unida. Enquanto a reconstrução da escola avançava, Francisco havia começado a notar algo preocupante. Durante as aulas temporárias que eram ministradas no centro comunitário do bairro, Daniel parecia lutar mais do que seus irmãos com as tarefas acadêmicas. O menino, que em casa mostrava uma inteligência excepcional para entender histórias complexas e resolver problemas cotidianos, na sala de aula parecia perdido e frustrado. Uma tarde, depois de um dia particularmente exaustivo, movendo materiais de construção, Francisco chegou em casa de Isabela para encontrar Daniel na mesa da cozinha, chorando silenciosamente sobre um caderno de matemática. — O que foi, filho? Perguntou Francisco, sentando-se ao lado dele. — Não entendo os números, murmurou Daniel. Manuel e Tomás já terminaram, mas eu não consigo. Francisco olhou o caderno. Eram exercícios simples de soma e subtração que uma criança de 5 anos deveria conseguir resolver sem dificuldade. Mas quando observou mais atentamente, notou algo. Daniel havia escrito alguns números ao contrário e parecia confundir a sequência dos problemas. — Você tem dificuldade em ver os números claramente? Daniel assentiu, enxugando as lágrimas. — Às vezes eles se movem ou parecem estar ao contrário. Francisco sentiu uma pontada de compreensão. Lembrou-se de suas próprias dificuldades no primário, antes que descobrissem que precisava de óculos. Mas isso parecia diferente. — Isabela, a chamou. — Você notou que Daniel tem problemas com os números ou as letras? Isabela se aproximou, secando as mãos em um pano de cozinha. — Notei que ele leva mais tempo que seus irmãos para fazer a lição, mas pensei que fosse porque ele é mais perfeccionista. Acho que ele deveria ser visto por um especialista. A expressão de Isabela se tensou imediatamente. — Francisco, não podemos transformar cada pequena dificuldade em um problema médico caro. Não estou falando de dinheiro, Isabela. Estou falando em garantir que nosso filho receba a ajuda que precisa. Depois de uma conversa mais longa naquela noite, Isabela concordou em levar Daniel a um especialista em dificuldades de aprendizagem. Francisco insistiu em acompanhá-los e tirou a manhã de folga da construção. A doutora Ramírez, uma mulher mais velha com um sorriso caloroso e décadas de experiência, examinou Daniel durante 2 horas. Realizou testes de leitura, escrita, coordenação visual e processamento de informação. Daniel, inicialmente tímido, gradualmente relaxou com a médica e cooperou completamente. Daniel tem dislexia leve, explicou a médica quando terminaram as avaliações. É muito comum e completamente tratável. Com as técnicas adequadas, ele pode aprender tão efetivamente quanto qualquer outra criança. Francisco sentiu uma mistura de alívio e culpa. Alívio, porque havia um nome para as dificuldades de seu filho e uma solução. Culpa, porque se ele tivesse estado presente desde o início, talvez teriam detectado isso antes. — O que precisamos fazer? Perguntou. — Terapia especializada 2 vezes por semana, técnicas especiais de estudo em casa e muita paciência.
Daniel é muito inteligente. Ele só processa a informação de maneira diferente. Em vez de se sentir abrumado pelo diagnóstico, Francisco mergulhou em aprender tudo o que pôde sobre dislexia. Comprou livros, pesquisou na internet e conversou com outros pais que haviam passado por experiências similares. Mas mais importante, se comprometeu a trabalhar pessoalmente com Daniel. Todas as tardes, depois do trabalho na construção, Francisco sentava-se com Daniel para sessões de prática. Usavam técnicas visuais, jogos de palavras e métodos multissensoriais que a médica havia recomendado. Francisco descobriu que tinha uma paciência infinita quando se tratava de ajudar seu filho. "Pai, eu sou burro?", perguntou Daniel uma tarde depois de uma sessão particularmente difícil. Francisco sentiu o coração se partir. "Daniel, olha para mim, você não é burro. Seu cérebro é como um computador que processa informações de uma maneira especial. Isso não te faz menos inteligente, te faz único." "Mas eu sempre vou ser diferente?", Francisco pensou cuidadosamente em sua resposta. "Sim, você vai ser diferente, mas ser diferente não é ruim. Algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo têm dislexia. Simplesmente aprendemos de maneiras diferentes." Para a surpresa de Francisco, a experiência de trabalhar com Daniel em suas dificuldades de aprendizagem o aproximou mais dele do que qualquer outra coisa que tivessem compartilhado. Daniel, que sempre havia sido o mais reservado dos trigêmeos, começou a procurar ativamente tempo a sós com seu pai. Uma tarde, enquanto praticavam exercícios de leitura, Daniel parou e olhou para Francisco com seus grandes olhos sérios. "Pai, por que você não estava aqui quando eu era menor?" A pergunta direta e honesta de seu filho de 5 anos o atingiu como um soco. Francisco havia estado esperando essa conversa, mas não se sentia preparado para ela. "Porque eu cometi um grande erro, Daniel. Pensei que outras coisas eram mais importantes do que estar com vocês e com sua mãe." "Você não pensa mais isso?" "Não. Agora eu sei que vocês são a coisa mais importante do mundo para mim." Daniel assentiu solenemente, como se fosse uma explicação que ele pudesse aceitar. "Você vai embora de novo?" "Nunca, Daniel. Eu não vou embora nunca mais." Isabela, que havia estado ouvindo da cozinha, sentiu algo se mover em seu peito. Ela havia visto Francisco se transformar durante esses meses, mas vê-lo com Daniel, dedicando horas para ajudá-lo pacientemente com algo que exigia tanto compromisso emocional quanto temporal, lhe mostrou uma profundidade de caráter que ela não conhecia nele antes. Naquela noite, depois que as crianças se deitaram, Isabela se aproximou de Francisco. "Obrigado", disse ela simplesmente. "Por quê?" "Por não tentar consertar o Daniel com dinheiro. Por ter tomado o tempo para entender realmente o que ele precisa." Francisco a olhou com um sorriso cansado, mas genuíno. "Ele é meu filho, Isabela. Pela primeira vez na minha vida, eu entendo o que isso realmente significa." O dia 24 de dezembro havia chegado novamente, exatamente 1 ano depois do encontro que mudou a vida de Francisco para sempre. A nova escola Bento Gonçalves se erguia esplêndida no mesmo lugar onde antes havia estado o prédio queimado, mas agora com salas de aula modernas, uma biblioteca digital, laboratórios de ciências e um pátio que era a inveja do distrito escolar. Francisco havia insistido em organizar a distribuição anual de brinquedos na inauguração oficial da escola. Mas este ano era diferente. Ele não era mais o empresário solitário distribuindo presentes para aliviar sua consciência. Ele era um pai de família, um membro da comunidade, um homem cujas mãos mostravam as cicatrizes de ter construído algo verdadeiramente importante. Durante os meses de construção, Francisco havia tomado uma decisão que havia surpreendido até mesmo Isabela. Vendeu uma parte significativa das ações de sua empresa para financiar não apenas a reconstrução da escola, mas um fundo de bolsas permanentes para os alunos do bairro.
Seus sócios tentaram dissuadi-lo, argumentando que ele estava sacrificando seu futuro financeiro. Mas Francisco havia aprendido que o verdadeiro valor não se media em reais. Na tarde do evento, Francisco chegou cedo para supervisionar os últimos detalhes. As crianças do bairro já corriam pelo pátio novo, animadas pela combinação da escola renovada e a promessa de presentes de Natal. Entre a multidão, viu Javier conversando animadamente com alguns pais de família. O arquiteto havia definitivamente voltado para Curitiba e estava visitando Isabela e as crianças regularmente. Francisco, Javier se aproximou com um sorriso que parecia genuíno. A escola ficou incrível. É um presente extraordinário para a comunidade. Obrigado. Foi um trabalho conjunto de muitas pessoas, incluindo suas próprias mãos, ouvi dizer. Os trabalhadores não param de falar do patrão que carregava tijolos junto com eles. Francisco assentiu, notando que Javier não demonstrava hostilidade apesar da situação complexa entre eles. Posso te perguntar algo? Continuou Javier. Por que você decidiu ficar? Sei que você teve oportunidades de expandir sua empresa internacionalmente. Francisco observou seus filhos brincando perto deles. Manuel dirigia um grupo de crianças em uma brincadeira elaborada. Tomás cantava músicas de Natal com um coral improvisado. E Daniel lia em voz alta para um grupo de crianças menores, usando as técnicas que haviam praticado juntos durante meses. Porque finalmente entendi o que significa ter uma família, respondeu. Javier seguiu seu olhar para os trigêmeos. São crianças extraordinárias. Isabela fez um trabalho incrível criando-os. Sim, fez. Durante os anos mais difíceis, quando eu não estava presente. E agora? Francisco olhou diretamente para Javier. Agora estou aqui para ficar. Independentemente do que isso signifique para qualquer outra coisa na minha vida. A mensagem era clara, sem ser agressiva. Javier assentiu compreensivamente. Então eu imagino que meu retorno para Curitiba foi mais complicado do que eu esperava. Javier, Francisco estendeu a mão. As crianças gostam de você. Isso nunca vai mudar. E eu não quero que mude. Mas eles também são meus filhos, e eu não vou renunciar ao meu lugar em suas vidas. Javier apertou sua mão. Que o melhor homem ganhe. Não se trata de ganhar, respondeu Francisco. Se trata do que é melhor para eles. Quando começou o evento oficial, Francisco pegou o microfone, mas as palavras que pronunciou foram completamente diferentes das de anos anteriores. Ele não falou de oportunidades abstratas, ou de perseguir sonhos. Ele falou de comunidade, de família, da importância de estar presente nas vidas das pessoas que amamos. Este ano aprendi que construir não se trata apenas de levantar prédios, disse, olhando para onde Isabela estava sentada com os trigêmeos. Se trata de construir relacionamentos, construir confiança, construir um futuro juntos. Depois do evento, enquanto ajudava a limpar e guardar as caixas vazias de brinquedos, Francisco notou que Isabela havia ficado até o final, algo que ela não havia feito no ano anterior. Como você se sente? Perguntou ela enquanto caminhavam para seus carros. Diferente. Completo, eu acho. Isabela parou ao lado de seu carro, um veículo novo que Francisco havia insistido em comprar para ela depois de múltiplas discussões sobre segurança familiar versus independência. Francisco, preciso te dizer algo. Seu tom sério fez com que ele se alertasse imediatamente. Javier me pediu em casamento na semana passada. Francisco sentiu como se o ar tivesse escapado de seus pulmões. E o que você disse a ele? Que eu precisava de tempo para pensar. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de um ano inteiro de mudanças, crescimento e emoções não resolvidas. No que você está pensando? Perguntou Francisco finalmente. Isabela o olhou com uma expressão que misturava dor, esperança e uma vulnerabilidade que ela não havia mostrado desde que eram jovens. Estou pensando que o homem que conheci há um ano não é o mesmo que está parado aqui agora.
Estou pensando que meus filhos te amam. Estou pensando que talvez... Sua voz quebrou levemente. Talvez algumas histórias, sim, mereçam um segundo capítulo. Francisco sentiu o coração batendo tão forte que estava certo de que Isabela podia ouvi-lo. E o que isso significa? Isabela deu um passo à frente, o suficiente para que ele pudesse ver as lágrimas que se formavam em seus olhos. Significa que eu quero tentar ser uma família de verdade. Mas Francisco, se você me quebrar o coração de novo, se quebrar o coração deles, não haverá terceiras oportunidades. Francisco tomou suas mãos, as mesmas mãos que ele havia segurado anos atrás, quando prometeram se amar para sempre, as mesmas mãos que haviam criado seus filhos sem ele, as mesmas mãos que agora lhe ofereciam uma segunda chance que ele não merecia, mas que ele aceitaria com cada fibra de seu ser. Não haverá necessidade de terceiras oportunidades, sussurrou. Desta vez, eu vou fazer direito. 6 meses depois daquela noite de Natal, que mudou tudo, Francisco se encontrava no mesmo parque onde havia conhecido oficialmente Javier. Mas agora, as circunstâncias eram completamente diferentes. Isabela estava sentada ao lado dele no banco, observando os trigêmeos brincarem nos novos balanços que Francisco havia financiado como parte das melhorias do bairro. A transição para ser uma família real havia tido seus desafios. Francisco havia tido que aprender a navegar discussões sobre disciplina, orçamentos familiares e decisões cotidianas que antes ele havia delegado ou ignorado. Isabela havia tido que aprender a confiar novamente, a permitir que alguém mais compartilhasse as responsabilidades que ela havia carregado sozinha durante anos. Sabe qual foi o momento em que eu soube que você havia mudado realmente? Perguntou Isabela uma tarde, enquanto preparavam o jantar juntos na cozinha da nova casa que Francisco havia comprado perto do bairro. Uma casa modesta, mas confortável, que refletia suas novas prioridades. Qual? O dia em que o Manuel quebrou seu notebook acidentalmente e sua primeira reação foi perguntar se ele estava bem, não gritar pelo computador. Francisco sorriu, lembrando-se do incidente. 1 ano atrás, perder dados importantes teria sido uma catástrofe. Agora, mal havia sido um pequeno inconveniente comparado a garantir que seu filho não se machucasse. Daniel havia progredido extraordinariamente com sua dislexia. Sua confiança havia crescido junto com suas habilidades de leitura. E Francisco havia descoberto que seu filho tinha um talento natural para a música, algo que haviam começado a explorar com aulas de piano. Tomás continuava sendo o artista da família, enchendo as paredes de sua nova casa com desenhos coloridos e melodias inventadas. Manuel havia desenvolvido um interesse por construções, provavelmente inspirado em ver seu pai trabalhar na escola. Pai, Manuel havia perguntado uma manhã, algum dia eu posso te ajudar a construir outra escola? Claro, havia respondido Francisco. Podemos construir todas as escolas que o mundo precisar. A proposta de casamento chegou da maneira mais inesperada. Não foi em um restaurante elegante nem com um anel caríssimo. Foi uma terça-feira à noite, enquanto Francisco ajudava Isabela a dobrar roupas na lavanderia da casa. Era uma cena doméstica completamente ordinária, e precisamente por isso era perfeita. Isabela, disse Francisco, parando de dobrar uma camiseta do Tomás. Você quer casar comigo? Ela o olhou surpresa. Agora, aqui, entre meias sujas, agora, aqui, neste momento perfeitamente imperfeito. Francisco tirou um anel do bolso de seu jeans, mas não era o diamante ostentoso que ele teria comprado anos atrás. Era um anel simples de ouro com uma inscrição no interior. Segundas chances, primeiros amores. Francisco, eu não quero um casamento extravagante ou uma lua de mel na Europa. Eu quero isso. Noites dobrando roupa,
Manhãs preparando lanche para a escola, tardes ajudando com tarefas. Eu quero uma vida real com você e com nossos filhos. Isabela pegou o anel com mãos trêmulas. Você tem certeza? Porque isso significa abrir mão da vida que você tinha antes. Definitivamente. Isabela, eu já abri mão dessa vida. Esta é a minha vida agora, e eu não quero outra. O casamento foi realizado no pátio da escola Bento Gonçalves, reconstruída, cercados pela comunidade que se havia tornado sua família extensa. Os trigêmeos foram os padrinhos, vestidos com pequenos trajes que Francisco havia comprado, mas que eles haviam insistido em personalizar com desenhos do Tomás. Enquanto trocavam votos sob as mesmas luzes de Natal que haviam presenciado seu reencontro 2 anos antes, Francisco refletiu sobre a jornada que os havia levado até ali. Ele havia perdido milhões em oportunidades de negócios, havia simplificado seu estilo de vida, havia mudado suas prioridades completamente e nunca havia sido mais rico. Quando o padre os declarou marido e mulher, os trigêmeos correram em direção a eles para um abraço familiar que os fotógrafos capturaram. Naquela imagem, 5 figuras abraçadas contra o horizonte de Curitiba, se podia ver a verdade que Francisco havia levado 45 anos para aprender. Que os presentes mais importantes da vida não vêm embrulhados em papel colorido, mas em segundas chances que chegam quando menos esperamos e quando mais precisamos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.